parte de motores trifásicos e comandos, vai cair, mas menor ênfase. Vou fechar um pouco mais no motor de corrente contínua, a parte de fatores de potência, tem uma questão, acho que são duas questões, depende do modelo da prova, acho que são duas questões que ligam todos esses conhecimentos aí, ligam um conhecimento no outro. Essa é a conhecimento de conhecimento de fator de potência, mais ou menos o que a gente viu lá no laboratório. É uma questão que tem a ver com experiência no laboratório, é isso. Acho que depende do modelo da prova. Fiz mais modelos de prova agora, acho que tem 5 modelos de prova. Levanta a mão, vou tirando a dúvida paulatinamente. Começa fazendo a número 3. A TPS ela te mercar, lá acaba assim, ó. Eu te dou um motor 150 CV, tensão 220. Aí no último passo, no passo 5, pede para você calcular o valor de capacitor desse motor. Corrigir, né? No caso, não corrigir, não, só indicar o valor de capacitor. Só que eu sabendo a potência e a tensão, não vou indicar o valor de capacitor. Extrapola os parâmetros necessários para você conseguir resolver o problema. Sugere. Fechou aí. Você me deu a oportunidade, por isso que eu vou achar muito inteligente. Você me deu a oportunidade de lembrar, porque a grande maioria de vocês vai tirar 2 no TPS, e eu vou corrigir a TPS. Só que acho que também tem uma questão na prova que está ligada com a TPS. Então Ctrl+C, 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 Ctrl+V, cuidado porque na hora da prova vai cair um troço lá da TPS. Eu acho que questão da TPS acho que está em todos os modelos de prova. Está em todos os modelos de prova. Você lembra que aquele exercício de slide que o senhor passou? Vai lembrar que tirou agora aqui. A5, A6 e A3. Só. As outras é fácil. Não fácil. A5 é só teoria, né? Essa aí fica complicada.
eu só sei a lei de Ohm, tá? Eu tenho duas cargas, E1 e Z2. Essas cargas E1 e Z2 estão em paralelo. Como é que eu calculo a carga resultante de duas cargas em paralelo? Quem me ajuda? Hã? Como é que eu calculo isso aqui, ó? Então, Z1 e Z2 vai equivalente a essa ZN. Como é que eu calculo a ZN? Vamos souber aqui. Como é que é? Vamos souber aqui. Resistência equivalente. É? Tá bom. Isso é 1 sobre R aqui, né? É isso? Bom. Daí já dá para sair a solução? Então vamos lá. Ele está dizendo ali que ele quer saber essa potência aqui, ó. Potência completa. Tá? Você acha que aquela potência lá, você acha que a letra A consegue vislumbrar essa opção? S1 mais S2? Então a letra A está fora, né? Letra B. E aí você tem o seguinte. É isso aqui? É isso aqui? Tá bom. Deixa eu ver o que ele está me falando lá. Ó. Ele está me falando na letra B. Ele está dizendo que a potência complexa vai ser P1 mais P2 ao quadrado mais J de Q1 mais Q2 ao quadrado. Está parecendo razoável? Será que S1 mais S2, sendo isso aqui, eu consigo deixar mais ou menos análogo aquilo lá? Bom, vamos partir para as próximas. Eu tenho aqui, ó, ST igual a P1 mais Q1 mais J de Q2 mais Q2. Será que isso aqui é razoável? Isso aqui é razoável? Hã? Então isso aqui não é razoável, né? E essa aqui? Também não? Hã? E agora? Professor, e o J deveria ser o quê? Vamos imaginar. Complexo. Complexo. Corrente. Entende isso? É corrente. Como na nossa profissão o I é uma coisa muito especial, I é o quê? Corrente. I é corrente. Na nossa profissão I é uma coisa muito especial, a gente usa um númnúmero complexo denotado por quê? J. Tá bom. Aqui ele está somando direto. Tá? Ele está dizendo que a potência total é P1 mais P2. E
Na outra lá ele está dizendo que o fator de potência total é o cosseno de um ângulo mais o cosseno de outro ângulo. Será que isso é razoável? Vocês eliminaram a C, D e a E. Não foi eu que eliminei, não. Foram vocês que eliminaram a C, D e a E. Se eu estou falando aqui, se eu estou falando que S1 é a raiz quadrada de P1 ao quadrado mais Q1 ao quadrado, aí se a gente acha razoável então que S é P1 ao quadrado mais P2 ao quadrado, está faltando um quadrado aqui, né? Estou tentando fazer mais rápido, com o conhecimento que eu tenho, afinal de contas eu não sou muito inteligente. Então com a ajuda de vocês, eu vou chegar lá. Lá que tá zombando. Vou devagarzinho, mas eu chego lá. Então vocês já descartaram. Vocês já descartaram a C, já descartaram a D, já descartaram a E. Podia ter, mas não tem não. Isso aqui dá uma dica muito boa. Eu acho que talvez. Isso aqui dá uma dica muito boa. Se você lembra, como é que a gente trata números complexos e números reais? Você pode tratar os dois separados, não pode? Porque eles são, a função deles é complementar. Porque quando eu não somo complexo com real e real com complexo, somo? Não. Então, eu posso tentar arranjar isso aqui para me dar uma ideia do que aconteceria com o número, só com o número real, quando mexer com coisa complexa. Então eu teria lá, né? Se eu fosse mexer só com o real, só mexeria com P. Então esse Pn aí seria igual a P1, P2 sobre P1 mais P2. Tá? Então ele teria que ficar representado aqui de alguma forma. Só que acaba que passa batido pelos nossos amigos o seguinte. Ah, meu, acho que é só. O que o colega... Vai dar certo, vai dar certo. Se você tem Q1 e Q2, você tem alguma coisa complexa. É uma das formas de tentar sair. Essa quadrada. Mais P2 ao quadrado, mais P2 ao quadrado. Volta aqui para reativa. Isso que é a potência real, a potência ativa. O B ela é somada com Vamos lá. O que os colegas apressadinhos aí descartaram na resposta é o seguinte: essa opção aqui, ela soma P1 e P2, soma Q1 e Q2 aqui. Nessa daqui, ela soma P1 e Q1, soma P2 e Q2 aqui, ó. Nessa outra aqui, ela soma P1 e Q1, P2 e Q2. Por que será? Porque quando você está em domínio dos números reais, ou quando você está no domínio dos números complexos, né? Quando
Quando você pega um número complexo e multiplica por outro número complexo, o que acontece? Hã? Você vai ter uma parte real e uma imaginária. Então, como aqui você tem multiplicação, tem que começar a pensar em alguma coisa dessa natureza. Mas aí, como você já descartou? Você tem, né? Como resposta viável, eu acho que eu não tenho que tratar desse caso. Tenho? Não vou ganhar nada. Então, essa exatamente, você não cai na prova. Mas tem uma muito parecida com essa que cai. O fator de potência é maximizar sobre o real. Não tem nenhuma aí que cai na prova. Estou querendo ver se vocês me ajudam. Quem me ajuda com a resposta? Né? O colega aqui falou lá. Está colocando lá. ST igual a S1 mais S2. Será que eu consigo somar? Será que eu consigo somar esse tipo de coisa aqui algebricamente? Não. Eu consigo somar essa carga algebricamente? Tem certeza, porque tem que ter certeza fisicamente e eletricamente. Vocês querem ser engenheiros eletricistas. Dá para somar algebricamente esse bagulho aqui? Esse vetor aqui torto desse jeito? Não. Então não dá. Então o A eu descarto. Eu descarto o A. O B, o C, o D e o E eu descartei não. Tá? Se eu sei fazer, olha só, se eu não sou engenheiro eletricista, mas eu sei fazer conta, aí eu vou ver o seguinte: se eu estou multiplicando Z1 e Z2, e esse Z1 e Z2 tem uma parte real e uma parte imaginária, tem uma hora que esses bagulhos vão trocar. Porque quando eu multiplicar imaginário com imaginário, o que vai acontecer? Um vai virar real. E quando eu multiplicar um real por imaginário, tem hora que o imaginário vai passar por lá de lá. Olha a dica fantástica, dica de matemática. Né? Então, se eu tenho aqui, eu tenho um X e tenho um Y, J, né? O que vai acontecer com essa resposta? O que eu espero que aconteça com essa resposta? Então vai ser assim. Isso ela vai trocar, Então, P1 vem vou usar o pra cá, aqui. Q1 vai pra lá, P P2 vem pra cá e Q1 mais J aqui. Tá? Tem o P1. Esse troço aqui multiplica P2 mais JQ2. Na hora de multiplicar isso aqui, dá assim, ó. P1P2 P2 mais J P1Q2 mais menos Q1Q2. Hã? Tá isso? Não, é porque número ao quadrado, mas ao quadrado é menos 1. J P2Q1. Não, porque o número imaginário ao quadrado é menos 1. é o J. Eu sou chuta na D. Se eu for tentar juntar agora esses troços aqui, reais e imaginários, eu vou ter um imaginário, né? Eu vou ter um real, P1, P2, Q1, Q2, menos Q1, Q2. menos Q1, Q2, e vou ter um J, P1, Q2, mais P2, Q1. Então você vê que a minha parte real, ela vai ter tanto P quanto Q. E a minha parte imaginária vai ter tanto P quanto Q. Então a minha parte real tem P e Q. Minha parte imaginária tem P e Q. Minha parte imaginária tem P e Q. Minha parte real tem P e Q. Minha parte imaginária tem P e Q. Qual é a única resposta onde eu tenho isso trocado? DC. DP e QQ. DE. Tá? Então a gente tinha descartado por quê? Porque na hora da gente olhar essas respostas aqui,
Você achou que era P1, P2 e achou que era P1, P2 de novo. E não é. Porque você junta. E eu não resolvi isso aqui ainda não. Só estou usando um pouquinho mais de matemática. Então, eu penso que a resposta está por aqui. Agora só falta eu conseguir somar, fazer a soma desses ângulos do fator de potência. O que é o fator de potência dessa carga aqui? É o cosseno desse ângulo, não é? Hã? Vai ser o cosseno desse ângulo? O fator de potência é isso aqui? É o cosseno desse ângulo. Tá bom. Essa parte aqui é a minha parte real de quê? Quem que é esse cara aqui? Hã? Mas essa parte aqui, em relação a essa, o que é? A teta adjacente. Esse cara aqui, Adjacente. P vai ser igual. Continua com aquela história. S2 é igual a P2 mais Q2. Cosseno Né? de P sobre Então, Q. esse cara aqui vai ser P2 vai ser igual a S2 menos Q2. Né? Só que eu preciso agora do cosseno desse ângulo. O cosseno desse ângulo, quanto é? É esse aqui. Q sobre P. É esse aqui sobre esse aqui. Então, se eu pegar esse cara aqui, tangente, o Q pelo P é tangente, tá? Mas para o S, o cosseno é esse sobre esse, tá? Adjacente sobre Olha, aqui não tem jeito. Eu não digo. Como a minha parte, apaguei aqui, como a minha parte real, ela é, então, essa aqui é a minha parte real, e essa aqui é a minha parte complexa, tá bom? A minha parte real, o que que era? Ela ficou com P1, P2. fiquei lá? É P1 e Q2. E a minha parte complexa é P2 e Q1. Provavelmente, eu vou ter um cosseno do quê? De uma arcotangente P1. disso com isso. Tá? Então, da minha parte complexa sobre a minha parte imaginária. A complexa é P2Q1. É essa aqui, ó. Então, o que, que eu tenho? Eu tenho a possibilidade da minha resposta podia estar ou aqui ou aqui. Tá? Ué, mas não é que Mas, como eu preciso, aqui eu só tenho parte imaginária e aqui eu só tenho parte real, eu sei que a parte real e imaginária elas realizam uma troca entre uma e outra. Então a resposta é essa aqui, ó. Letra E. Desde o início você falou. Quando esses caras chutaram aí para cima que não era para ser.
Agora, já que você já sabe que é isso aí, calcula ao contrário. Tiago, você tá com o slide aí? Quem? Com o slide dele? É no livro. Eu só acho que Ele falou que era P1. Vai uma dica, quando você está E com... ali, ó, tá P1Q1. Vai uma dica, quando você está com carga paralela, e essa carga paralela é do tipo Z, e joga. Eu entendi. Eu entendi. por favor, professor, essa é a sua. Hoje não é dia dos namorados. Mas mesmo assim, eu sei que o professor tem um compromisso com a mulher, é muito importante. Então vocês tratam de rapidamente. Presta atenção para a aula terminar logo. A bacia cheia de gracinha, velho. Professora no ônibus para Goianésia. Aí mais. Então vai a dica. Essa dica é para você calcular qualquer coisa. Quando você tem uma carga ZN paralelo, o que acontece? A parte resistiva. Essas partes elas trocam. Essas partes elas trocam, elas se combinam. E exatamente porque elas se combinam, e a nossa matemática, não usando trocadilho, mas é verdade, e a nossa matemática é complexa, é que a gente consegue resolver alguns problemas de compensação com outros tipos de elementos. Outros tipos de elementos. A junção de muitas cargas, de muitos motores, um atrás do outro, gera esse tipo de relacionamento, onde uma carga indutiva, onde uma carga resistiva começa a aumentar o efeito na carga indutiva que está na frente. Ela aumenta o efeito. Então você pega máquinas. Por que a gente acaba trabalhando com máquinas eficientes? Você tem que trabalhar cada vez com máquinas mais eficientes, fazendo isso aqui tender a zero. Porque quando você vai botando uma em série com a outra, esse negócio piora o teu coeficiente de fator de potência. Uma coisa está cruzada com a outra. Então, motores mais eficientes, você precisa de motores eficientes. Só que muitos desses motores eficientes que a gente acaba usando, gasta mais cobre, tem menos resistência interna, é motor mais caro. A grande maioria dos motores muito eficientes, eles são mais caros do que os motores. Fala resistir. Não, eu não estou falando aí da correção do fator de potência. Correção do fator de potência, Pode ser feito uma capacitor. você vai colocar aqui. Botou a barra. Você vai colocar aqui o capacitor. Mas tem um efeito que eu não provei para vocês, mas eu só falei que é assim que funciona. Existem motores, principalmente motores de corrente contínua, que você coloca esse motor em vazio, ligado na rede, e esse motor em vazio, por causa disso aqui, ele causa um efeito onde ele gera um L negativo. Isso é um troço muito doido. O L negativo é diferente do capacitor. Dá o mesmo efeito, mas ele gera um L negativo. Quando ele gera um L negativo, ele compensa esse troço aqui. E a vantagem dele, sabe o que é? É diferente do bloco de capacitores. Você tem que entrar lá, você entra um capacitor, 2 capacitores, 3 capacitores, vai entrando. Esse cara aqui você controla pela rotação, pela velocidade de rotação. A velocidade de rotação dele modifica o coeficiente indutivo dele. Como ele é corrente contínua, ele é mais perfeito. Pode. Eu acabei de dizer para você que P1 e Q1 soma aqui, ó. Porque eu mostrei para você que quando você faz a fórmula
de cargas em paralelo, elas viram uma com outra. Acabei de provar para você aqui, eu fiz a equaçãozinha aqui e provei para você. Elas viram que você tem J multiplicado por J. Quando você multiplica J com J, esse cara vira real. No entanto, você tem um P aqui, que é real, e você multiplica esse P pelo J. Quando você multiplica esse P pelo J, ele vira imaginário. O fator de potência lá, cosseno do ar, tem que ser Q sobre P, não? Tinha, mas só que para você calcular esse cara aqui, quando você vai calcular o Q equivalente e o P equivalente, esses caras inverteram, porque você calculou por aquela fórmula lá. Eles invertem. Um influencia na dinâmica do outro. Para somar as duas cargas, a P1 e P2, que é o P2. Sim. Então, aí o fator de potência vai ficar o Q total sobre o P total, certo? Sim. Então é Q mais 1 sobre P1 mais P2, não? P1 mais P2, Q1 mais P2 sobre P1 mais P2. Eu entendi dessa forma. Vamos fazer de novo. Então, professor, assim, porque lá na letra E tá P1 mais Q1 dividido por P2 mais Q2. Só uma pergunta, como a parte ativa, porque se foi é aceito, vai ser. Eu perguntei para ele, agora. Se na Ele, todo mundo tá vendo P2 lá, tô vendo P1. P é sempre parte real e P é sempre parte imaginária. Você entendeu aquela... Entendi aí. Porque esse P aqui é função de P1 e P2. A gente acha que é função de P1 e P2, mas não é só função de P1 e P2. Por quê? É o que você está falando. Você acha que esse que você acha que aquela letra A lá é verdadeiro? Não é. Você não consegue somar algebricamente P1 mais P2. Não, mas embaixo, Não na dá hora para de fazer somar o algebricamente cosseno, P1 mais ele P2. tem que inverter. Porque você tem que somar Z1 e Z2. Como é que a gente soma Z1 e Z2? Na hora que ele inverte ali no Então, o ZN é igual a Z1 multiplicado por Z2 sobre Z1 mais Z2. Você concorda com isso ou não? P2 mais Q2. Concorda com isso? O que é Z1? E em cima, agora. É P1 mais J Q1. Z2 é P2 mais J Q2. Você não entendeu o que eu estou falando? Quando você multiplica isso aqui, quando você multiplica esse por esse, esse por esse, esse por esse, esse por esse, vai acontecer um fenômeno. Qual o fenômeno? Quando você multiplica esse cara J por esse cara J, o que você vai... Para para um lugar eu não entendi. Agora, quando o senhor explicou sobre a função P1 P2, eu já entendi. Pode prosseguir. Essa parte eu não compreendi ainda. Não, hein? Entendeu? O problema ali, professor, que eles estão vendo é o quê? Que na equação E, na hora que está o cosseno do ângulo tangente, ele está Q1 mais Q2, P1 mais P2, sendo que você falou que invertia, então no caso teria que ser P1 mais Q2 e P2 mais Q1. Você entendeu? Na hora de dividir. Então, e a C tem Q, só que daí o que deixou a dúvida, porque na C tá Q1 mais Q2, P1 mais Q2. A gente raciocínio tá certo, mas só que teria que ser o quê? Q1 mais P2, no caso, e P1 mais Q2. Entendeu? Então assim, a linha de raciocínio da C tá certo, só que a questão é que tá as duas, tá o Q com Q Entendi. Você está certo e eu acabei que olhei para cá e li errado. Aqui é P1 mais Q1, Então, é P1 mais Q2, P2 mais Q1. justamente. Só que daí, no caso, Eu não sei quem que falou que era a letra F. não tem nenhuma das alternativas corretas. Então aqui é P1 mais Q2 e P2 mais Q1. Então, foi por isso que eu não entendi. Eu perguntei pro Diabo de acho que ele Tá estava certo, desculpa. P1 mais Q2 e P2 mais Q1. Já tô enxergando, viu? Tem que Você ser com a parte óculos, real você sobre a pega- parte imaginária. Vai P2 mais Tem que ser o arco P2 mais tangente. Q2. Então, porque você falou que ela inverte, aí no caso teria que ser. Eu queria provar como invertia por conta disso aqui, ó.
Tá? Fazendo isso aqui de novo. A questão é resolver isso aqui, ó. A F. Não, é a F. Justamente a F que o colega falou. Essa aqui, isso aqui é P1 que é 2 e P2 que é 1. P1 que é 2, por quê? Não é nenhum das alternativas. Inverteu. Porque o P1, ele vai multiplicar por Q2, Q2 vai virar real. Ok? Muito obrigado. Não tem. Qual que é? A 3 é fácil, mas é difícil mesmo, né? Não é porque inverte, lá tá Q1 mais Q2. Não, eu tô falando que é P1 mais P2 mais J, Q1 mais J, Q2. A C tá Q1, Q2. E tem que ser P1, porque não se Q2 inverte. pelo Q2, tem que ser invertido. Tem que ser P com Q. Tem que ser P e Q. O menor vez na vida, no terminal do semestre, pra vocês terem alguma coisa na aula do professor. Mas a 3 dá a pena. Porque deu uma confusão. A moral da história daquela questão lá é justamente isso aqui. E para o engenheiro que for para o campo trabalhar com esse tipo de coisa, é saber que, dependendo do tipo de máquina que você usa aqui, uma máquina ruim influencia no desempenho da máquina boa. Porque quando você vai calcular aqui a carga equivalente, essa carga equivalente tem um cruzamento de pesos. O que é real influencia no que é imaginário. Ok? Então, a questão que está pegando é essa corrente aí. Vai calcular uma corrente primeiro, ou vai calcular ela já com os fatores de potência. Mas ficou meio estranho de entender. Será que a resolução dela é difícil? Potência consumida por extração elétrica é de 2.400 watts. Se a tensão de alimentação é de 220, calcular a corrente e a potência aparente, fator de potência 0,9, fator de potência 0,6. FP. Tem algum segredo ali? Não sei. Não, tem não. Não, mas deve ter com fator de Calcula para mim qual é o conselho do nome aí desse Ah, tá. negócio. Hã? Ah, tá. Pode Precisa soltar aula do fazer ponto direto? Desculpa. Tem que ouvir isso ainda, são tudo do campeonato. A prova já está pronta, professor? Tem jeito de piorar. Não, acho que tá pronto. O que está faltando aí? Calcular a corrente. Difícil? É que a gente não entendeu se vai calcular essa corrente primeiro ou se já vai jogar ela nos fatores de potência. Não, tem que jogar no fator de potência. Não calcula essa parada. Não, tem que jogar no fator de potência. Então, eu vou achar o fator de potência, depois eu vou achar qual. Por favor. Então, termina de resolver aí, então. Eu não sei fazer. Eu não sei fazer, calcula para mim. Fator de potência do quê? É o fator de potência, depois eu vou tentar Tem que deixar correto. O arcocente é O que é potência Se consumida? quiser absorver, não tô com bagunçar já que tu já Potência sei. consumida é potência útil, potência aparente, potência real, potência consumida qual que é? Qual que é? P. Hã? P. Essa aqui? Não. Aparente. Hã? 2,400 é assim. Se não souber esse Essa aí. não faz o exercício não. Olha aqui, ó. É a potência Watts. consumida. Você consome P. qual potência? É o Por P, que, embaixo. por que nós que geramos energia devemos encher o saco do cliente para falar para o cliente o seguinte: eu só consigo cobrar de você um certo tipo de potência, porque se você meter carga indutiva, eu não consigo cobrar, mas eu vou calcular teu fator de potência e vou... E você? Né?
potência, né? Já que eu não consigo te cobrar S, eu só consigo te cobrar P. Então esse é o meu problema quando eu sou gerador de energia. Eu só cobro P. Aí para eu poder dizer para o cara que ele está errado, eu tenho que calcular o quociente do ângulo da carga. Porque eu não consigo medir de outro jeito. Eu só consigo medir isso aqui. Então esse cara aqui é isso aqui. Bom? Já que esse cara aí, se você tem aqui Eu ainda não. um cosseno do ângulo, Dá fator de né? potência. Então, fator de potência, é o fator de potência 0,9. 0,9 é o que? O cosseno de φ, não é isso? Que é igual a quem sobre quem? P sobre S. Cosseno é com o ângulo, né? Então, é P sobre S. É isso? Isso. Então, P eu tenho? Tenho. Então, vamos lá. Então, 0,9 é igual a 2.400 sobre S. 2.266. Dividido, na verdade. S é igual a quanto? 2.266. Impossível. Não, tem que ser mais, tem que ser maior. Impossível. S é sempre maior que P. 2.600. Ah, 2.600, obrigado. Tinha ouvido outra coisa. 2.600 e... 66. Então, S tem que ser maior que P. Então, o que eu estou pedindo ali? Calcular a corrente. Né? Então, qual é a corrente aparente? Né? Divide pela tensão, lógico. Qual é a potência aparente e a corrente? Qual é a potência aparente? P é S o quê? S. Potência aparente, qual é? S. S. Então, tá bom. Então, qual é a corrente aparente? Qual é a corrente aparente agora? S. Mas é, sei lá, é o IS, né? 220. Quanto é o IS? 2.200. 12.11. 12.2. Hã? 66 dividido por 220. Volt ampere. Eu vou fazer esse mesmo passo Por favor. Ô, professor, Por favor. Então vamos fazer. Agora eu vou O que é KBAR, né? flexionar a sua Hã? dúvida. O que é aqui? Não, é volt Lá é quando é mil, volt ampere reativo, então é A, é VAR. O K é quando é mais de quando a casa acima de 1000. Se fosse ele então 2,4, for 2,4, Pra VAR. 2000. É. Cíntia Gabriela. tem um preto na cabeça, então lembrar disso aí. Cristina grávida. Então vamos lá. 10 e 10? Eu vou flexibilizar a sua dúvida. 10 e 10. Digamos que tivesse que calcular a corrente antes. 2.400. 10.9. Vezes 0,9. Dividido por 0,9. Bom demais. Eu que não gosto de espuma, então. Porque o 0,9 é o percentual de utilização. Então, eu vou flexibilizar a sua dúvida. Digamos que eu não tivesse resolvido assim. Como é que você resolveria esse problema, então? Calcule a corrente e a potência aparente sem eu atribuir o fator de potência. Como é que eu calcularia aqui? E da tensão. Mas como é que eu teria... ele está pedindo ali potência aparente. Né? Tá. Corrente é potência aparente. Não daria para calcular. Então você está me perguntando, que era para tirar sua dúvida, você ficou em dúvida. Tá bom. Se eu não usasse o cosseno de... Se eu não usasse o fator de potência para desenvolver a questão, não dá para fazer. Eu preciso do fator de potência para ter isso aqui, ó. Então eu vou ter duas correntes aí, mas é Claro. É 90%, é o fator do percentual. Porque quando eu estou falando Potensativo. de IDS, esse problema de IDS é a corrente que eu tenho que fornecer como geradora de energia. Eu gero essa corrente como gerador de energia. Você só está vendo essa corrente aqui, ó.
Vai estar achando que a volta aqui no teste, beleza. Tá? Só que eu estou excedendo muito essa corrente aí. O nome sofre não. As coisas já é meu coisa. Qual que é? Falando da. Isso aqui é cara, né? O nome sofre não. Então me ajuda porque eu não sei. Vamos lá. Nunca vi você. Com um turista lá hoje. Eu lembro nem legal. Fazer isso. O maior município descarregador de raio. Instalação elétrica 220. Carga reativa de 20, 45 graus. Quando eu cheguei, o bombeiro tava aí, tinha um menino passando fora daquela da escada, foi? Hã? Menino? Tá onde? Aqui, não bom? Sei lá. O bombeiro tava aí, quando eu cheguei, tava já colocando ela na mata. O tênis dela tava fora do... Para que a instalação possa ter valor de potência limitada, é necessário acrescentar a ela uma potência reativa. Qual é? Como é que eu calculo isso aqui? Caroline, o que você fez? Eu? Não sei fazer nada, porque... A representação daquele desenho é assim, ó. Vai dizer que a potência ativa vai vir. Beleza, se o menino estivesse descendo. Beleza. Como é que eu calculo? Tá joia. Então, 220? Pode. o que eu tenho que fazer? Muito tarde, não. Tenho que calcular esse cara aqui. Tá falando. Quanto é que é 20? Quanto é que é 145? Certo. 20 145. Ah, 14, né? 0,7? Então isso aqui é 14,14. Esse é o tamanho da carga. Então, 220. Quanto que eu tenho que botar de potência? Tá vendo? Quanto que eu tenho que botar de potência reativa? Vê bem que o cara foi, né? Essa questão é feita por professor. Ele te mostrou a carga, quer saber qual a potência reativa que você tem que usar, né? Potência capacitiva. Então, eu pego esse negócio aqui e eu tenho que compensar ela para cá. Como é que eu compenso esse negócio para cá? A potência reativa de quanto? Então, eu preciso, né, calcular. A potência reativa é essa, tá? A potência reativa é essa. Então, quanto é que eu tenho? Quanto é que é o S, o P e o Q para esse estado aqui agora? Então, vamos lá. O P vai ser 20, né? 220 sobre 20, né? Não. Vai ser 20. Vai correr. P vai ser 20. 11. Hã?
Esse aqui é o R. Calcula para mim o P lá. Calcula o P. 220 dividido por R, dá o I, multiplica por S, por V de novo. V ao quadrado sobre R. Calcula para mim a potência. Fala de Lei de novo. Ohm básica. V ao quadrado. A mim não vai fazer. Faz um. Você vai ter que fazer, vai ter que ser P, V ao quadrado dividido por R, certo? Isso. E o R eu vou usar os 14.14, que é o do Não, P. se for usar esse aqui, por Mas enquanto. e o 145 não usa nesse Esse caso, aqui é para não? você calcular. Isso, para você para calcular achar- o quê? Para você calcular o quê? Vai ser só o 20, então? Não. pra você Eu, calcular 20, eu uso você- 14.14 ou uso 20 nessa aí agora? Para achar O S. Usa o essa 14, potência. 14. Os 14. Com licença. Isso aí o que é? TCC? 28 com 28. Seu tema qual é? .28? 20 seno de 45. Seno de 45. Epa. Não, 220. Deixa eu ver aqui, acho que É porque aqui é ativa, né? Tem que estar no multiplicar por ele. Ele é 3.422. esse cara aqui. Outra imagem. Esse Eu é assustei ele. Então, aí, 3 para Ó, 4. tem que calcular esse aqui, ó. Terceiro. Tem que calcular o S Os primeiro. dois estão entrando. Calcula S primeiro para mim. O ar tangente. 20 é reativo. Na verdade, reativo é 20. 20 fasor 45. Na realidade, o que ele está falando é que tem 20 aqui é ponto 45 graus. Hã? Isso não vai não? Por que não? Eu posso o ar tangente, eu acho o valor de 45. Vou achar o S. Cosseno de 45 é? 07. Divide para mim 20 por cosseno de 45, por favor. É 0,707. 07. Divide para mim 20 por 07. 28,28. 28,57. Então esse aqui é 28,57. Esse cara daqui esse aqui seno de 45. Tá? Então esse aqui multiplicado por seno de 45, quanto dá? Não precisa. Se isso aqui é 45 graus, qual é o ângulo aqui? 45 graus. Quanto é que vai ser esse cateto oposto aqui? 20. Ah, só, você pode dar sempre do outro. Isso é 20. Como o senhor sabia que ia ser 45? Porque ele falou, ó, 20 ângulo 45. Quando a gente dá uma carga, Reativo 45 também. ele dá 20 para o carro 45. É isso aqui que eu tenho. Né? Esse 20 aí na ativa. Então, quando eu multiplico aqui para saber que é esse cara é isso, quando o triângulo é isósceles, né? Aqui é 45 graus também, esse cara é igual a esse. Então aqui eu tenho 20. Eu só preciso calcular agora a potência para esse cara aqui. Né? Como é que eu acho a potência para esse cara? Como é que é? É 20, porque você está arredondando, mas aqui é o triângulo isósceles. O triângulo isósceles é assim, um lado é igual ao outro. 2.420, letra C. D. Você tem que calcular então qual é a potência reativa para que isso aí dê 1. Então eu tenho que calcular uma potência aqui para baixo igual a essa. Uma potência capacitiva igual a essa. Aí é só calcular essa potência capacitiva. Isso aqui é o meu JL. Esse é meu JL. Então eu tenho que calcular 1 menos JL. Quanto é que é esse valor aqui em potência? Calcula para mim. Vai dar 2.420. É 220 ao quadrado dividido por 20. 2.420. Oi.
Alô. Oi. Não, estou começando, está onde? Uma potência capacitiva de 2.420. Oi? Não entendi. E aí, deu? Faca ela é reativa, faca ela é reativa. Não fala que eu faço de cara lá, não. Tem que analisar. Tem que saber. Porque deu certo? Tem que saber, né? Vamos. Para quem não decorou até hoje, quando você está aqui com a hipotenusa e você tem esse cateto aqui, você está se referindo nesse ângulo, essa projeção aqui, que é com o ângulo, é cosseno. Com o ângulo, a projeção com o ângulo é cosseno. Essa projeção aqui é sem o ângulo. A projeção sem o ângulo é seno. Cosseno sobre cosseno. Mas então, para você nunca esquecer, se eu estiver me referindo a esse ângulo aqui, né? Esse cara daqui, que é essa projeção, com esse ângulo é cosseno. Com esse ângulo aqui ele é cosseno. Com esse ângulo aqui, essa projeção é seno. Por isso é que quando você tem aqui o tal do 30, 60, aí a gente acaba esquecendo a forma, porque cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Mas é por causa disso que você está se referindo a mesma coisa, só que você muda o ângulo. Então aqui, ó, cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Tem lá não. Não. Dá 24, dá 2.420. Morreu? Dá 220 ao quadrado sobre 20. Pô, tem. Exatamente 8 É mais fácil ainda. Se eu tivesse me lembrado que esse triângulo era isósceles, né? Esse deu ângulo lá só para a gente sincronizar a questão do triângulo de potência, para a questão dos isósceles. Para você saber onde esse está ângulo o... só foi para isso. Ok? Professor,